Bom dia, graça e paz. Que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua casa, sua família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo devocional, tempo de oração, tempo de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. Gostaria de convidar você a estar unindo sua fé à nossa por meio desta oração. Amém? Vamos orar então? Pai Santo e amado Deus, Pai, aqui estamos, meu Pai, pedindo permissão para entrarmos na Sua presença, Deus. Pai, pedimos ao Senhor que o Senhor incline Teus ouvidos e ouça a nossa oração, Pai, pois precisamos de Ti, necessitamos de Ti e reconhecemos, meu Pai, que sem o Senhor não somos nada, não somos ninguém. Somos completamente dependentes de Ti, Senhor. Pai, queremos também Te agradecer pela Sua misericórdia que se renovou esta manhã sobre nossas vidas. Te agradecer, meu Pai, por mais este dia de vida. Te agradecemos, Deus, pela nossa família, pelos nossos filhos, pela casa, Pai, pela condução, pela provisão. Te agradecemos, meu Pai, pela saúde, a qual o Senhor tem dado a cada um de nós. Te agradecemos pela Sua graça, pelo Seu amor. Pai Santo e amado Deus, obrigado pela Sua proteção. Obrigado pelos livramentos, Senhor. Obrigado, meu Pai, pelo Seu sustento sobre nossas vidas. Pai, obrigado, Senhor. Pai, também pedimos ao Senhor que tome a glória para si de todo este tempo, que nos conduza diante da Tua palavra, assim como ela está aberta diante dos nossos olhos, nosso coração também se abre para ela. Por isso, Pai, semeia, Senhor, da Tua palavra, do Teu Evangelho, dentro dos nossos corações nesta manhã de hoje, pois cremos que a Tua palavra é viva e eficaz. Tua palavra é capaz de libertar, restaurar, curar, pois há poder na Tua palavra, Deus. Há poder nas Tuas mãos, Senhor. Pai, do Senhor sai milagre, sai unção, sai virtude, assim como virtude saiu do Senhor naquele dia, quando aquela mulher que há tanto tempo sofria do fluxo de sangue, tocou em suas vestes e apenas por um toque ela foi curada. Pai, que possamos Te alcançar, meu Pai, com um toque nesta manhã de hoje, com um toque da fé. E assim, meu Pai, quando tocarmos, meu Pai, no Senhor com a fé, que a Sua virtude também seja derramada sobre nossas vidas, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo transformação, Pai. Pai, fala aos nossos corações. Temos sede de Ti, queremos aprender mais de Ti. Pai, quantas pessoas não estão neste momento desesperadas, agoniadas, procurando um sentido para a vida que parece que já há muito tempo já não faz mais sentido. Pai, faz essa pessoa saber que o Senhor é especialista em dar sentido àquilo que parece não ter sentido, porque há propósito nos Teus planos. E sabemos que os planos que o Senhor tem a nosso respeito são planos de paz, de nos fazer prosperar. E a prosperidade que queremos, meu Pai, é prosperarmos, meu Pai, na fé, biblicamente, Senhor. Oh, Pai querido e amado, Deus poderoso, sabemos que não há segredo, meu Pai, oculto diante da Tua face, pois o Senhor, meu Pai, conhece nosso coração assim como a palma de Tuas mãos.
Oh, meu Pai, o Senhor esquadrinha nossos pensamentos. O Senhor sabe de tudo e de todas as coisas, e o Senhor sabe o que é o melhor para cada um de nós. Assim como o Senhor pode tudo, e tudo pode o Senhor. Ou seja, não há situação irreversível diante do Senhor. O impossível para o Senhor põe o nome de milagre. Aonde, meu Pai, nos falta forças, sobra, meu Pai, da sua graça e da sua generosidade. Pai, perdoa nossas falhas, os nossos erros, os pecados que ainda nos alcançam, as nossas manias, os nossos medos, as inseguranças. Nos perdoa, meu Pai, diante de tudo aquilo que já deveríamos ter abrido mão, mas ainda não abrimos. E nos dê coragem, Senhor. Nos dê coragem para tomarmos a atitude certa no momento certo. Eu sei que muitas pessoas, Deus, querem aceitar o Senhor, mas não aceitaram ainda porque ainda não encontraram o momento certo. Talvez porque ainda não se acham prontas ou prontos para abrirem mão de certas coisas e se entregarem completamente ao Senhor de corpo, alma e coração. E eu quero te pedir nesta oração, Deus, que esta pessoa possa encontrar um momento certo logo para aceitar o Senhor Jesus na vida dela. Que este momento chegue sobre a vida desta pessoa, meu Pai, e que ela saiba e que ele saiba que o Senhor tem algo novo sobre a vida deles. Esta é a oração que fazemos, já te agradecendo, Senhor, pelo Senhor nos ter ouvido e respondido. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, meus irmãos, hoje eu quero tratar sobre um assunto com vocês de muita importância, de extrema importância. Este é um assunto delicado, porque por meio deste assunto, muitas pessoas criam inimizades. Através deste assunto, a qual nós vamos estudar aqui nesta manhã de hoje, pessoas vivem deprimidas, tristes, desenvolvem depressão. Hoje eu quero tratar com você sobre indiferenças e o que a indiferença causa na vida de alguém. A indiferença ela está ligada ao desprezo, à rejeição, como também ao preconceito. Você já viu como é triste a vida de alguém que se sente assim, rejeitada? Como alguém que se sente desprezada? Como é triste a vida de alguém que se sente desvalorizada? Que não encontra reconhecimento? Que se sente ali isolada muitas vezes na sua vida por outras pessoas, às vezes isolada pelo seu aspecto físico, ou pelas suas condições financeiras, ou talvez pelas suas ideias, pelos seus pensamentos, ou muitas vezes pelo seu próprio jeito de ser. Muitas vezes essa pessoa é deixada de lado, ela é excluída. Muitas vezes essa pessoa é deixada do lado de fora. Ninguém convida para nada, ninguém visita ela em sua casa, ninguém tem prazer de estar junto com a sua presença. E o porquê isso acontece? Porque as pessoas tratam as pessoas com tanta indiferença. E o que a Bíblia nos fala sobre isso? Bom, vamos ler primeiro o livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 1, onde está escrito: O Senhor detesta balanças desonestas, mas o peso justo é o seu prazer.
Esta balança desonesta a qual o Senhor se refere é justamente isso no qual estamos falando aqui. Sobre 2 pesos, 2 medidas. Ou seja, o Senhor detesta, não suporta aquele que trata outras pessoas com indiferença, com 2 pesos e 2 medidas. O Senhor não tolera aquele que vai tratar o seu irmão com indiferença, simplesmente porque a condição dele financeira é diferente da condição financeira daquele outro irmão, e então este que está ali no meio, servindo como uma balança, pesa mais para o lado deste, que pode lhe trazer algum retorno, algum benefício, e menospreza aquele que talvez não tenha nada a lhe oferecer pelo seu próprio ponto de vista. Você já viu isso? Pessoas que excluem outras pessoas de sua vida por não estar nas mesmas condições sociais que elas. Ou seja, se faz um grupo e dentro deste grupo ali se seleciona aqueles que se equiparam à sua vida, tanto social quanto econômica, financeira, e com as ideias parecidas. E talvez aquele que talvez viva uma vida um pouco mais simples, diante de algumas necessidades, diante de algumas dificuldades, este muitas vezes é deixado de lado, é excluído. Este não está na sua lista de convites. Este não está no seu círculo de amizade. Este não é convidado para sua casa para um almoço de domingo. E não se engane que eu não falo isso somente sobre o aspecto do mundo, mas eu falo isso também sobre o aspecto existente dentro das igrejas, aonde é formada muitas vezes a famosa panelinha. Panelinha. E o que seria essa panelinha? São os grupinhos que são formados, aonde pessoas são deixadas de fora. Pessoas são rejeitadas. Pessoas são excluídas. Enquanto você faz parte da panelinha, enquanto você faz parte do seu grupo e há pessoas ao seu redor, está tudo bem, não há problema nenhum. Mas e se um dia for você que ficar de fora do grupinho? E se um dia for você que ficar de fora da panelinha? E se um dia for você? Como que você vai lidar com este sentimento de rejeição? Porque o sentimento de rejeição é um sentimento duro, que machuca, que fere, que dói, que traz peso. É muito difícil para um ser humano lidar com a rejeição. E quantas pessoas não sofrem assim com a rejeição? Muitas vezes rejeitadas pelo próprio pai, pela própria mãe, até mesmo antes do nascimento. Até mesmo antes do nascimento. Quantas histórias você já não ouviu, já não conhece? Que a mãe já tentou tirar o filho quando ficou sabendo que estava grávida. Que o pai chutou a barriga da mãe para o filho não nascer. E quando nasceu essa criança, muitas vezes ali rejeitada pelo pai, rejeitada pela mãe, foi entregue para ser criada pelos avós, pelos parentes, ou entregue até mesmo em um abrigo, em um orfanato. Ou muitas vezes essa criança ainda conviveu ali naquele lar, naquele ambiente, naquela casa, mas nunca recebeu amor de fato, de verdade. Nunca recebeu atenção de fato, de verdade. Apenas cresceu ali porque fazia parte da família, porque tinha o mesmo sangue. Apenas cresceu ali, mas não recebia atenção, não recebia carinho, era negligenciada o tempo todo. Essa criança, é óbvio que ela vai crescer com este sentimento de rejeição na vida dela.
E esse sentimento de rejeição, se ele se perdurar por muito tempo, essa pessoa não encontrar carinho e amor dentro da sua casa, essa criança, ela vai levar isso para sua vida toda. E assim ela vai tratar os seus relacionamentos futuros. Sem amor, sem afeto, sem carinho, apenas com desprezo, apenas com rejeição. Por isso você encontra muitos relacionamentos, muitos casamentos vivendo justamente isso hoje. Pessoas que eram rejeitadas na sua infância, pessoas que eram isoladas, excluídas na sua infância, hoje vivem dentro do seu próprio casamento uma rejeição. Muitas vezes valorizam os que estão do lado de fora, mas desprezam os que estão do lado de dentro. Ou seja, há uma grande inversão de valores aí. Só que isso não se dá de agora. Isto é devido a traumas, às consequências, ao formato de criação que essa pessoa muitas vezes recebeu na sua infância, a rejeição que ela vem recebendo da sua mãe, do seu pai desde pequena. Essa pessoa vai ter dificuldade para amar, para dar valor, para reconhecer o valor de outra pessoa. Entenda isso, porque isso é algo sério, é grave, é algo que acontece nos dias de hoje. Por isso que o Senhor detesta balanças desonestas. E balanças desonestas é justamente isso. É tratar pessoas com indiferença. É tratar pessoas com menosprezo. É rejeitar as pessoas. Muitas vezes por falta de compaixão. Muitas vezes por falta de afinidade. Ou seja, não se dá uma oportunidade. Não se dá uma chance da pessoa se explicar. Não se dá uma chance para conhecer aquela pessoa. Simplesmente se tem um pré-julgamento daquela pessoa apenas pela aparência, pela forma dela se vestir ou por algo que ela falou. E ali se decreta uma ideia sobre aquela pessoa em si. Ou seja, ela não serve para o meu círculo de amizade. Ela não serve para mim. Então tome cuidado para que as pessoas que estão em sua volta não vivam a vida desta maneira, se sentindo rejeitadas por si mesmo, por ti mesmo. Principalmente as crianças, que muitas vezes podem se sentir rejeitadas. Quando você trata uma criança de uma certa maneira e aquela criança de uma outra maneira, aquela criança sente a diferença. Poxa, por que você está tratando aquela criança tão bem? Você sorri, você abraça, você pega no colo, mas essa daqui você não é capaz nem de estender a mão e pôr na cabeça. Porque para essa pessoa você dá carinho, dá amor, dá atenção, você sorri, você brinca, se diverte, mas essa daqui você não dá importância nenhuma. É como se ela não estivesse ali. E muitas pessoas se sentem assim, meus irmãos. Invisíveis. Invisíveis dentro do próprio lar. Dentro da própria casa. E não há nada mais dolorido para uma pessoa do que se sentir invisível. Invisível para alguém que ela ama. Por isso o Senhor detesta balanças desonestas. Detesta aquele que trata pessoas com indiferença, que não olha com compaixão, que trata pessoas com rejeição. Mas o peso justo é o seu prazer. Aqui o Senhor também explica que aquele que trata as pessoas de uma forma igual, de uma forma justa, traz alegria ao coração de Deus. Aquele que não vai desprezar o seu irmão, aquele que não vai menosprezar a irmã por causa da sua condição financeira, por causa da sua condição social, aquele que vai tratar todos de uma forma igual. Aquele que age assim traz alegria para o coração de Deus, porque ele está agindo de forma justa. Imagina só você vendo Jesus, olhando para toda aquela multidão,
E dentre aquela multidão havia pobres, ricos, miseráveis, pessoas de todos os tipos, pessoas de todas as raças, de todas as crenças, cada uma com suas dificuldades, cada uma com suas adversidades. Mas Jesus olhava para todos como se olha para um horizonte, de uma forma igual, numa linha reta. Você entenda isso, meu irmão. O olhar de compaixão que Jesus tinha pela humanidade tem. Porque Jesus não vai olhar para você de uma forma diferente só porque você tem 2 carros na garagem, porque você tem diploma na faculdade. Ele não vai olhar para você com mais carinho e vai menosprezar aquele que já não tem o que você tem por causa do que você tem ou você possui. No final das contas, ninguém leva nada. Jesus olha para todos de uma forma igual. Seja você rico, seja você pobre, seja qual for a sua condição social. Tenha certeza disso. E você que está se perguntando no momento desse, mas e as coisas que eu acredito? A minha crença? Será que Jesus olha para mim diferente porque eu não sou evangélico? Porque eu sou católico? Ou porque eu sou do candomblé? Será que Jesus olha para mim diferente? Não. Não. Jesus ainda te vê com o mesmo olhar de compaixão que ele via a multidão. Ele não olha para você diferente. Ele olha para você como uma pessoa que pode ser salva, que pode sim receber a salvação, independente da sua crença, independente da sua raça, independente da sua ideologia, independente da sua condição social. Jesus olha para você como uma pessoa que pode receber a salvação. Entenda este olhar de Jesus na sua vida, meu irmão, minha irmã. Porque tem pessoas que pensam que Deus abriu mão delas. E não se trata disso. Deus está há muito tempo batendo na porta. E Ele deixa bem claro que se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, Ele entrará e ceará com esta pessoa, e essa pessoa poderá cear com o Senhor. Mas o que você precisa entender é que essa porta precisa ser aberta de dentro para fora. Enquanto você não abre a porta do seu coração, Jesus permanece do lado de fora da sua vida. Mas o dia que você decidir abrir a porta do seu coração, independente da sua crença, Jesus vai entrar. Por isso as pessoas se espantavam quando Jesus foi cear na casa de um fariseu, de um publicano. Mas como pode? Ele diz que é filho de Deus, diz que é Senhor, diz que é o Messias, mas ele está ceando na casa de um cobrador de impostos. Ele está permitindo que uma prostituta lave os seus pés. Como que pode? Jesus pode. Porque Jesus não olha com preconceito. Jesus pode porque o olhar de Jesus é um olhar de compaixão. Jesus pode porque o olhar de Jesus é um olhar de amor. E Jesus, quando olha para você, meu irmão, Ele vê salvação na sua vida. Quando Jesus olha para sua casa, Ele vê salvação na sua casa. Quando Jesus olha para sua família, Ele enxerga salvação na sua família. Eu quero que você entenda isso. Jesus, quando olha para a humanidade, Ele enxerga salvação. Por isso seu olhar é voltado ao amor e à compaixão. É um olhar de justiça. E aquele que age com justiça e que não trata as pessoas com indiferença, que trata a todos de forma igual, este traz alegria ao coração do Senhor Jesus. E eu quero dar um exemplo para você aqui na história de Jesus, no livro de Mateus, capítulo 12. Jesus está pregando, falando ao povo. E havia uma grande multidão que cerca Jesus naquele momento. E ali naquele instante se aproxima a mãe
e os irmãos de Jesus, mas devido à grande multidão que cercava Jesus, eles não conseguiam se aproximar de Jesus e estavam do lado de fora e queriam falar com Jesus. Então alguém se aproximou de Jesus, que estava perto, e disse: olha, Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Muitos poderiam pensar: poxa, a mãe de Jesus e seus irmãos estão ali do lado de fora e está uma multidão toda aglomerada em Jesus. Com certeza Jesus vai falar: não, vamos parar o que a gente está fazendo, abre aqui espaço, deixa que ela venha até aqui, deixa que meu irmão venha e minha mãe venha, porque afinal de contas é meu irmão e minha irmã, minha mãe e meus irmãos. Então tragam eles até aqui, porque eles têm prioridade. Traga minha mãe até aqui, porque minha mãe tem prioridade. Traga meus irmãos até aqui, porque eles têm prioridade. Então, esperem um pouco todos vocês e venham, deixe que eles venham até mim, porque eles são prioridade. Porque afinal de contas, é minha mãe e meus irmãos. Muitos poderiam pensar que Jesus beneficiaria sua mãe e seus irmãos desta maneira. Mas Jesus aproveita esta situação que está acontecendo para trazer uma grande lição para todos que aqueles estão ali em volta, dizendo: olha, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Preste atenção nisso, porque isso retrata justamente o que está escrito em Provérbios 11. A balança enganosa, ela trata as pessoas com dois pesos, com duas medidas. Se fosse qualquer outra pessoa aqui, iria beneficiar sua mãe, iria beneficiar os seus irmãos, iria deixar de lado toda aquela multidão, ia dar prioridade à sua mãe e aos seus irmãos, porque estaria tratando ali sua mãe e seus irmãos, né, com prioridade, de uma forma diferente, beneficiando eles. Jesus aproveita essa situação e traz uma lição. Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Aqui Jesus coloca todo mundo no mesmo horizonte, no mesmo nível. Então ele diz assim, estendendo as mãos para os seus discípulos, dizendo: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Todos aqueles que fazem a vontade do Pai, todos aqueles que estão debaixo da vontade de Deus, fazem parte da família de Cristo. Entenda isso. Jesus poderia ali querer beneficiar sua mãe e seus irmãos, passar eles na frente de todos, dar prioridade para eles. Ele poderia fazer isso se quisesse. Mas não, ele quis mostrar para todas aquelas pessoas que todos que estão ali, debaixo da vontade do Pai, fazem parte da sua família, são iguais perante a Ele, aos seus olhos, ao seu olhar de amor. Amém? Esta é a lição do Senhor sobre nossas vidas nessa manhã de hoje, aonde Jesus nos ensina a olhar com compaixão, a olhar de forma justa para todas as pessoas, independente das suas condições sociais, independente de raça, independente de ideais, independente de qualquer coisa. Aprenda a olhar como se olha para o horizonte, de uma forma igual, para todos, porque todos carecem de salvação e todos são passíveis de receber a salvação. Entenda que quando Jesus olha para a humanidade, ele vê salvação. Quando Jesus olha para mim e quando Jesus olha para você, ele está enxergando salvação. Ele não está enxergando apenas a roupa que você está vestindo, o dinheiro que você tem no seu cartão de crédito, o seu limite no cheque especial. Ele não está se importando com nada disso. Se você vai ser
um homem bem-sucedido neste mundo, ter chácaras, casas, carros. Não. O que Jesus quer ver em você é obediência, é compromisso. Porque quando Ele olha para você, Ele está enxergando salvação. Ele está enxergando salvação. Ele não está apenas enxergando um homem bem vestido, de terno e gravata, sentado num carro importado, conversível, andando por aí. Não. Ele está enxergando uma alma que precisa de salvação, que pode passar uma eternidade toda com Ele no céu, no reino de Deus, ou não. Entenda isso. Jesus, quando olha para a humanidade, Ele procura enxergar salvação. Amém? Então, meus irmãos, que sejamos balanças justas na vida de outros irmãos. Que você, a partir dessa mensagem, comece a rever a maneira que você tem tratado as pessoas que estão em sua volta. Se você é alguém que tem tratado as pessoas com indiferença, pare com isso. Porque com certeza você está magoando muitas pessoas. Porque assim como você não gostaria de ser tratado assim, de ser rejeitado, de ser desprezado, de ser deixado de lado, com certeza aquelas pessoas que estão sendo deixadas de lado por você estão tristes com você. E se você sabe de alguém que está triste com você por causa disso, peça perdão, se reconcilie com essa pessoa e comece a tratar ela de uma maneira melhor, igual a que as pessoas que você tanto trata bem. Então pare de ficar tratando as pessoas que estão do lado de fora melhor do que as que estão do lado de dentro. Trate a todos de uma forma igual. Amém? Que Deus abençoe você, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua casa, seu lar, sua vida e sua família. Em nome de Jesus.